Olá, sou o professor Lucas. Estamos hoje em mais uma noite da Feira de Agronegócios e vamos dar continuidade à sequência das palestras com as atividades do programa de pós-graduação em aquicultura. Hoje nós vamos falar de um tema de grande relevância para a cadeia de valor aqui no estado do Amazonas, que é referente à produção e comercialização de peixes ornamentais amazônicos. Assim, eu passo a palavra para o nosso doutorando do programa de pós-graduação de aquicultura, Edmilson Lima. Olá, eu me chamo Edmilson Lima e eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em aquicultura da Universidade Newton Lins, em ampla associação com o Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia. E eu vou falar um pouco sobre os peixes ornamentais amazônicos e toda a cadeia financeira, toda a cadeia de valores que esses animais podem estar gerando para as populações aqui do estado, tá? Eu faço parte do grupo de pesquisa Aquanewton e quem atualmente trabalha com os peixes ornamentais no programa de pós-graduação é o Laboratório de Reprodução de Peixes Amazônicos, com o professor Thiago Mendes. Bom, o estado do Amazonas, ele apresenta uma grande diversidade de peixes ornamentais, tá? Com essas espécies tendo os mais diversos tamanhos, as mais diversas cores e formas, fazendo com que esse mercado seja muito desejado pelo público, tanto internacionalmente quanto nacionalmente. Hoje, o estado do Amazonas é um dos principais exportadores de peixes ornamentais, tanto do Brasil quanto do mundo, com seus peixes sendo admirados e desejados no mercado do mundo todo. Porém, ainda, a grande maior parte dos peixes oriundos do mercado amazônico ainda vem do extrativismo, ainda vem da captura. Entre eles, nós temos o acará-neon, um peixe amplamente reproduzido, é um peixe amplamente desejado no mercado de peixes ornamentais, porém que ainda é muito pescado na região e sua fonte vem a maior parte da pesca extrativista. E quem são os peixes ornamentais? No conceito mais popular, os peixes ornamentais são peixes de pequeno porte, com uma coloração atrativa, tá? Uma coloração chamativa e que apresentam um comportamento dócil. Porém, hoje já se sabe que isso não é mais uma realidade e que o mercado ele possui uma aceitação por diversas espécies. Muitas dessas espécies tendo grande porte e também apresentando hábitos mais agressivos, hábitos predadores e nem sempre uma coloração tão atrativa. Esse é o caso de alguns peixes da região amazônica, como por exemplo o jaraqui, tá? Que é um peixe amplamente consumido na região norte, porém que alcança altos valores no mercado de peixes ornamentais. Nós também temos o aru, ou acarabaruá, um peixe que está sendo trabalhado, tá? Na Universidade Newton Lins. Já está sendo feito alguns estudos para que haja uma aquicultura sustentável desses animais, e sendo esses animais peixes que atingem alto valor no mercado nacional e internacional. Outro animal que também chama atenção no mercado de peixes ornamentais são as aruanãs. Um peixe de grande porte, porém que suas variedades atingem grandes valores no mercado asiático. E também peixes mais comuns, como os acarás bandeiras, os acarás discos, entre outros. Um peixe que vem se popularizando muito no mercado de peixes ornamentais e cada vez mais ganha espaço são as piranhas, que se destacam cada vez mais como um animal ornamental e fogem daquele conceito popular de peixe pequeno, peixe com uma coloração atrativa. São animais muitas vezes grandes, agressivos e que não aceitam outros animais em aquário. Bom, e o que motiva uma pessoa a ter um peixe ornamental, tá? Os peixes ornamentais, eles são adquiridos muitas vezes por hobby, tá? Então a pessoa, ela tem aquele animal ali e utiliza como um passatempo. Principalmente no período da pandemia, foi muito utilizado o aquarismo, teve um crescimento do aquarismo, uma vez que as pessoas não podiam sair de casa e era um hobby que você conseguia fazer ali na sua sala. Também motivações místicas. Algumas religiões acreditam que ter um aquário em casa é um sinal de prosperidade. Também serve como educação ambiental, uma vez que o aquário acaba introduzindo as pessoas o primeiro contato com alguns fatores da conservação, de parâmetros de água, tá?
Também são amplamente utilizados para pesquisa e também servem como pequenos negócios, com pessoas utilizando o aquarismo como uma fonte secundária financeira. Bom, algumas pessoas têm peixes como realmente um animal de estimação, como é o caso de algumas espécies de ciclídeos, que podem até receber carinho do dono sem se estressar e que convivem e que chegam a reconhecer o dono. É o caso do acaraçu da região amazônica, o Oscar, um peixe amplamente utilizado como peixe ornamental, tá? E que muitas vezes ele é conhecido como um pet fish, ou seja, um pet, um animal que vai ter ali uma interação com o dono, porém sendo um peixe. Hoje, no mercado de peixes ornamentais, cerca de 90% dos animais que chegam ao consumidor final, eles já são oriundos da aquicultura. Porém, esses 90% retratam um número muito pequeno de espécies, com essas espécies, na sua maior parte, sendo de espécies exóticas, como betas, carpas e quínguios. E quando a gente fala da região amazônica, a grande maioria das espécies, elas são oriundas da pesca extrativista, tá? Então, o maior número de espécies, ele vem da coleta, ele vem da pesca do pescador artesanal. Bom, a pesca artesanal, ela é feita com apetrechos de pesca específico, tá? Para capturar esses peixes, gerando o mínimo de estresse possível e o mínimo de danos. Entre esses apetrechos, nós temos, por exemplo, rapixés, o cacuri, que é uma espécie de rede para coletar esses peixes na beirada, e o puçá, sempre evitando causar danos a esses animais. Já os peixes oriundos da aquicultura, eles podem ser criados em diversos sistemas, como por exemplo sistemas superintensivos, tá? Normalmente utilizados em espécies de um maior valor agregado e de tamanho menor, sistemas intensivos com espécies de valor agregado não tão grande e em um tamanho mais intermediário, e sistemas semi-intensivos, e extensivos, que vão ser para espécies maiores e que possuem um valor agregado um pouco menor na maioria das vezes. Bom, a cadeia produtiva dos peixes ornamentais na região amazônica vai desde o pescador ribeirinho, a partir disso, que é o homem que coleta os peixes na beirada do rio e leva até o atravessador. O atravessador, por sua vez, compra os peixes do ribeirinho e leva até o exportador de peixes ornamentais, normalmente situado em uma grande capital. O exportador, ele é quem envia os peixes para o comprador final, que por sua vez vai ser o importador, que é quem recebe no país onde esses animais serão comercializados. A partir disso, nós ainda temos 3 níveis nessa cadeia. Esses níveis, eles já podem, além de comercializar os peixes, comercializar aparelhos secundários aos peixes ornamentais, como por exemplo, bombas de aquário, rações, puçás, aquários, substratos e diversas outras coisas. Esses são os atacadistas, que vendem para os varejistas, e os varejistas vendem para os consumidores finais. Bom, a aquariofilia, ela também se divide em 3 níveis, sendo o primeiro nível o nível iniciante, que normalmente é o nível de entrada, tá, no aquarismo, que é o cara que tem menos conhecimento. Normalmente ele se limita ao conhecimento que é passado pelo vendedor de peixes e não vai muito além. Normalmente esse cara, ele tem, por exemplo, uma beteira com beta ou um aquário simples com um número limitado de peixes. Nós também temos o aquarista intermediário, que apresenta mais curiosidade se tratando do aquarismo, já pesquisa mais em fóruns, em grupos, em artigos científicos, e normalmente já possuem aquários com mais espécies, aquários com sistemas de filtragem mais elaborados, e também temos os aquaristas mais experientes. Esses aquaristas possuem um alto conhecimento sobre a atividade, muitas vezes, inclusive, fornecendo informações em grupos de pesquisa, em grupos no Facebook, em grupos em redes sociais, e normalmente eles são um nível mais elevado, tá? É muito importante, quando a gente fala de peixes ornamentais, lembrar que dos fatores que a gente necessita para ter esses animais em casa. O primeiro deles é sempre muito importante a gente sempre se atentar à alimentação desses animais. Esses animais, na grande maioria das vezes, vão se alimentar de ração, tá?
podendo ser essa ração farelada, ou floculada, dependendo do animal. Sempre é bom a gente se atentar ao tipo de peixe que a gente tem para ver o tipo de ração que a gente vai fornecer. Também é muito importante a gente se atentar ao sistema de filtragem, tá? Ver qual sistema de filtragem se adapta melhor à casa do aquarista, ao tipo de aquário, podendo ser desde filtros canisters, hang-ons, a filtros submersos mais simples e também sistemas como o SAMP, que são um pouco mais elaborados, porém geram um melhor sistema de filtragem. O aquarista, ele sempre tem que se atentar aos níveis de oxigênio, tá? Dos aquários, que o oxigênio é um dos gases mais abundantes da atmosfera e é um fator crucial quando a gente fala dos peixes ornamentais, uma vez que esses animais estão ali em confinamento e se você não se atentar a isso, esses animais eles podem acabar morrendo por hipóxia. Também temos que se atentar sempre ao pH, tá? Mantendo o pH adequado para cada espécie, com as espécies amazônicas, sempre optando por um pH um pouco mais ácido em relação a outras espécies que ocorrem em outras bacias hidrográficas. E também a temperatura, com as espécies da bacia amazônica, sempre girando em torno de 25 a 28 graus, tá? Sempre tomando muito cuidado, pois essas espécies elas podem ser sensíveis a quedas bruscas de temperatura. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar uma ótima feira, que seja muito divertida e engrandecedora.